esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rindes, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, queridos romeiros, qual que é o assunto da palavra de Deus hoje? Qual que é o tema que a gente vai falar, né? É assim, ó. Esta vida que a gente vive neste mundo tem alegrias, sim ou não? Mas é uma vida de luta, doença, sofrimento, perdas, derrotas também, né? E é uma vida passageira, temporal. Mas, então, a mensagem de hoje, as leituras vão dar para a gente 3 dicas para a gente passar por esta vida de alegrias, mas também de luta e sofrimento, né? A gente passar por essa existência passageira, temporal e ser feliz. Ser feliz, deu para entender, né? Então vamos ver as 3 dicas. Viver esta vida é uma arte, é a arte de viver esta vida aqui, essa existência aqui no mundo, né? Como a graça de Deus. Primeira dica é viver esta vida em vista do céu. Quem vive esta vida aqui em vista do céu pode ser feliz, é feliz. Eu vou explicar depois. Segunda dica, viver esta vida na confiança em Deus. Quem confia em Deus, não confia no homem, nas coisas, aí é feliz. A terceira dica é viver esta vida na escolha do bem. Uma pessoa boa passa por esta vida e é feliz, tá bom? Então vamos entrar nas leituras e ver essas 3 dicas que o Frei vai explicar agora. Olha, viver esta vida em vista do céu é feliz, a pessoa vai ser feliz. O que é isso? Ó? Paulo em 1 Coríntios diz: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem valor. Olha, se é para esta vida passageira que pusemos nossa esperança, nós somos dignos de pena. A pessoa que vive esta vida, não reza, nem tem a esperança de vida eterna, quando chega no final da vida, aí acabou, né? Então, é até uma falta de inteligência até, né? Então, a ressurreição
operada por Cristo, nos abriu as portas para a vida eterna. Quando vocês vão dormir, põem a cabeça no travesseiro, vocês já pararam para pensar na vida eterna? Se você pensar que depois dessa vida, você tem uma vida eterna, que não precisa mais luta, dor, sofrimento, injustiça, perseguição, doença, não tem mais doença, né? Você viveria esta vida feliz, sim ou não? Então, a gente para de pensar, né? Imagina, vou dar um exemplo, você está de férias do trabalho e da faculdade, né? Vocês já tiraram férias, tá bom? Quando chega no último dia de férias, não dá uma angústia? Que você vai acabar a série, vai ter que voltar a trabalhar? É como se fosse o domingo. Quando chega o domingo, naquela musiquinha do Fantástico, não dá uma angústia? Para todo mundo? Então tá bom. Mas lá no céu não vai ter nem Fantástico e nem segunda-feira, né? Graças a Deus. Agora imagina, você está de férias. Chega no último dia de férias, o seu chefe liga para sua casa. Nós estamos com remanejamento aqui na empresa, eu vou estender as suas férias e vou pagar as suas férias, porque a gente está remanejando aqui a empresa. Você pode ficar mais 2 meses de férias pagas? O que você fica? Feliz. Não dá uma sensação gostosa? Essas férias que o chefe deu é a vida eterna. Então, essa sensação gostosa de que tem a vida eterna, vai ter mais 2 meses de férias pagas, é um que a gente devia viver aqui. A sensação aqui. Deu para entender ou não? Só que a gente não para pensar, né? Então vamos continuar aqui na homilia, espera um pouquinho. Então, viver esta vida, agora atenção, né? Viver esta vida em vista do céu, que é o que interessa aqui. Viver esta vida em vista do céu significa viver esta vida já como um cidadão celeste. Ele vai repetir de novo. Viver esta vida em vista do céu é você já viver esta vida como uma pessoa do céu. Aquilo que eu vou ser, imagina, o que eu vou ser lá no céu, eu já sou aqui. Aquilo que eu vou fazer lá no céu, eu já faço aqui. Aquilo que eu vou viver lá no céu, você imagina, eu já vivo aqui. Essa pessoa é feliz. Deu para entender ou não? Isso é viver. Agora, cuidado, viver em vista do céu não significa os extremos, cuidado com os extremos. Você não pode viver os extremos, por exemplo, viver esta vida só olhando para cima. Não pode só olhar para cima, para Deus, aí você esquece o marido, a esposa, os filhos. Não pode. E também não pode viver esta vida só olhando para baixo, olhar para tudo que é material, as pessoas, a família e esquecer de Deus. Então é só um equilíbrio aí, tá bom? Então viver em vista do céu é você ser, viver, fazer aquilo que eu vou fazer no céu, já viver aqui. Essa pessoa é feliz, tá bom? Vocês concordam ou não? Isso, então tá bom. Vamos para a segunda dica da palavra de Deus, para a gente ser feliz nesta vida. Viver na confiança em Deus. Jeremias diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Nunca coloquem toda a confiança da sua vida nas pessoas, mesmo as pessoas que você ama. E faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Agora Jeremias diz: mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O Salmo diz: é feliz quem a Deus se confia. Então ele vai explicar o que é isso, confiança em Deus. Quem vive esta vida e coloca toda a sua felicidade e confiança nas pessoas, marido, esposa, filhos, família, sim, pessoas que eu gosto, tudo, né? Nos bens materiais que eu tenho, vai chegar um dia que a irmã morte bate na portinha, aí a pessoa vai para o céu, aí eu não consigo fechar o meu luto, porque eu coloquei toda a confiança na pessoa que eu amo. Aí a pessoa vem a falecer, não consigo fechar o luto, tá bom? Se eu coloco nos bens materiais, no fusquinha lá que eu tenho, na garagem, essa é a minha vida, o meu fusquinha, eu equipo ele, tudo, isso daqui é a minha vida. Aí vem um ladrão, rouba o meu fusquinha, aí eu fico com depressão,
não consigo curar da depressão, porque eu não tenho mais meu fusquinha. Então, qual o segredo? Ele vai explicar bem devagarzinho. Viver esta vida na confiança em Deus é o seguinte: confiar, não nas pessoas, nas coisas, confiar em Deus e em Deus relacionar com as pessoas e com os bens. Deu para entender? Vou repetir de novo. Confiar em Deus, só Ele que é eterno e satisfaz a nossa vida. E junto com Deus, amar as pessoas e amar o meu fusquinha. Por quê? Quando eu perco as pessoas, Deus me ajuda a fechar o luto. Quando o ladrão rouba o meu fusquinha, Deus vai me dar força para comprar um chevetinho, por exemplo, né? Então esse é o segredo. Então, confiança em Deus, a pessoa vai ser feliz aqui, tá bom? E para terminar, viver esta vida na escolha do bem. Mas, Frei, as pessoas lá do mundo roubam, são pessoas más, cometem injustiça, eles estão bem de saúde, têm carro bonito, têm casa, são felizes, vão passear, tudo. E eu, que sou temente a Deus, sou uma pessoa justa e boa, só vivo sofrendo. A gente pensa assim, mas não, viver esta vida na escolha do bem. Aí entra bem-aventuranças. Jesus diz: bem-aventurados os pobres, felizes, bem-aventuranças é felicidade. Felizes os pobres, mas ai de vós que agora são ricos. Aí Jesus: bem-aventurados os famintos, mas ai de vós que agora tem fartura. Ai, bem-aventurados os que choram, mas ai de vós aqueles que riem. Então, o oposto, tá bom? O que Jesus está falando aqui na bem-aventurança de hoje, né? Ele está falando assim, que na nossa vida nós temos somente duas opções: ou ser bom ou ser mal, ou escolher o caminho do bem ou escolher o caminho do mal. Bem-aventurados, ai de vós. Bom, deu para entender, né? Então, olha, mesmo que eu passe por essa vida sendo justo, e se eu sendo bom, Deus recompensa. Jesus diz: alegrai-vos e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, mas aqui na terra você já é recompensado por ser uma pessoa boa, porque só Deus vê que você é bom, e só Ele pode dar a recompensa certa, na hora certa, tá bom? Então é isso aí. Então vamos repetir a mensagem de hoje, de trás para frente, né? Para ser feliz nessa vida de luta, viver esta vida na escolha do bem, vale a pena ser bom, na confiança em Deus e em vista do céu, já viver aqui como cidadão celeste, tá bom? Para terminar, o Frei vai terminar com um exemplo, é um fato real, muito comovente e bonito. Vocês vão entender tudo que o Frei falou aqui, tá bem? Pode dar um exemplo então? Então vamos lá. Aconteceu há 9 anos atrás, e o Frei viu esta notícia boa e comovente nos telejornais. Vocês podem até conferir na internet depois. Era um casal de moradores de rua, morava embaixo da ponte, na zona leste de São Paulo. O casal se chamava Rejaniel, que veio do Maranhão, e a sua esposa Sandra. Rejaniel e a Sandra, um casal de moradores de rua. Aí de madrugada, certa vez de manhãzinha, no terreno baldio, perto da ponte, eles dormiam, encontraram um pacote. Ele abriu o pacote, e o que tinha no pacote? 20 mil reais. Não é 20 reais, nem 200 reais. É 20 mil reais. Imagina se você fosse morador de rua e encontrasse 20 mil reais. Dava até para comprar um pequeno terreninho, uma casinha de 1 quarto só, ou se não pagar aluguel, né? Assim, e viver bem. Bom, e o que ele fez? Ele pegou o pacote e devolveu para a polícia, e da polícia para o seu dono.
Ele devolveu o pacote, não ficou com os 20 mil, tá bom? Olha, mas o que o Frei achou bonito foi a entrevista do Rejaniel, na entrevista dele, uma pessoa simples, você vê que é uma pessoa de Deus, né? Ele disse o seguinte: não, a honestidade não tem preço. Olha que bonito, a honestidade não tem preço. Ele disse uma frase que comoveu o Frei. Ele disse: quando eu era criança, a minha mamãe me ensinou a não pegar as coisas dos outros. Olha a sabedoria, a simplicidade. Aquilo que a mãe dele ensinou quando criança, não deve pegar as coisas dos outros, ele colocou na balança. Mamãe ensinou não pegar coisas dos outros e 20 mil reais. Ele escolheu obedecer a mamãe. Olha que bonito, né? Bom? Agora, por que o Frei falou essa historinha? Moral da história. O Rejaniel, a Sandra, esse casal, é um exemplo de tudo que eu falei aqui. É uma pessoa que é feliz, vai ser feliz nesta vida de luta. Por quê? Primeiro, eles escolheram o bem. Honestidade não tem preço. Mamãe falou para não pegar as coisas dos outros. Escolheram o caminho do bem. Tá bom? Segundo, eles têm uma total confiança em Deus. Se eles confiassem totalmente nos bens do dinheiro, ficava com os 20 mil reais. Mas ele colocou na balança: eu pego os 20 mil ou eu confio na providência de Deus? Então eu prefiro continuar morador de rua, ser honesto e confiar na providência de Deus. Ele escolheu confiar em Deus. Bom? E terceiro, esse casal teve um gesto. Esse casal teve um gesto de quem já vive no céu. A atitude deles de quem já vive no céu. Sim ou não? Isso. Alegrai-vos e exultai, porque essa grande é a vossa recompensa do céu. Mas aqui na terra Deus recompensa. Terminando a historinha, o dono do restaurante, que os assaltantes pegaram esse 20 mil, largaram, chegou a polícia, por isso que eles acharam. O dono do restaurante pegou os casais, o casal, e deu um emprego para os dois. Então hoje eles vivem felizes, tudo assim, valeu mais a pena que 20 reais, tá bom? Então vale a pena ser bom, escolher o caminho do bem, confiar em Deus e ver como se já vive lá no céu, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.